Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Protagonismo Regional em Debate, para falar hoje sobre a importância da sociedade na prevenção e até mesmo na solução de conflitos. Nós estamos trazendo aqui não só 3 convidados, mas 3 amigos especiais de jornada. Ao meu direito aqui, o advogado Elton dos Anjos, licenciado da Comissão de Segurança Pública da OAB. À minha esquerda, o guarda civil do Guarujá, ex-supervisor e ex-secretário adjunto de Segurança e Defesa Social daquele município. Remotamente, nós estamos com a presença do Dr. Osmar Ventris, também advogado criminalista e mediador judicial. Bom, na última semana nós tivemos uma grande repercussão em cadeia nacional de um fato envolvendo o desembargador do Tribunal de São Paulo e 2 guardas municipais aqui de Santos. E esse fato e essa repercussão levantou uma questão importante, né? Como nós, como sociedade, estamos lidando com a questão do conflito e especialmente a nossa relação com o Estado brasileiro. De que maneira nós podemos contribuir com esse processo? Até que ponto a sociedade está consciente do seu papel para uma atuação mais proativa no processo de prevenção e solução de conflitos que muitas vezes até se desdobram em casos de violência. Doutor Osmar, nos escuta bem? Consegue me ouvir? Perfeito, França. Doutor Osmar, você que é um ativista já tradicional, estudioso nesse caso aí, tanto da segurança municipal como nos métodos alternativos de prevenção de conflito, solução de conflito, enfim, como enxergou esse fato todo? Até que ponto a sociedade está madura nesse processo? Como é que você viu toda a repercussão desse caso? O Poder Judiciário, ele pode ser visto como uma espécie de oligarquia que se formou dentro do Estado brasileiro? Obrigado pela sua participação. Boa noite a todos que nos prestigiam, boa noite França, boa noite Elton, boa noite Anderson. França, para a gente entender um pouco a repercussão desse fato dentro da sociedade, principalmente da forma como se deu, nós precisamos nos ater também sobre o que aconteceu antes desse fato, o que vem acontecendo já antes desse fato, não é? Então, causou repugnação, né, perante a sociedade, já em 2014, para ficarmos em fatos mais recentes, quando um juiz foi abordado por um agente de trânsito do Rio de Janeiro por ele estar estacionado em local inadequado, com um carro sem a chapa, era um carro novo, cuja autorização para dirigir sem a placa nova já estava vencido, e ele estava sem a habilitação. E houve ali um entreveiro e o juiz mandou prendê-la e ela questionou se o juiz era Deus. Posteriormente, o juízo de primeira instância condenou a agente, não é? E foi para a segunda instância, onde os desembargadores também confirmaram, condenou a agente a indenizar o juiz em R$5 mil. Então, depois nós tivemos mais recentemente o caso daquele casal também, ao ser abordado por um agente, se dirigiu ao marido dela: cidadão, por favor, ponha máscara. E ela: cidadão não, ele é engenheiro civil, muito mais do que você. E agora, este outro caso aqui, né, que querendo, inclusive, dar carteiradas, etc. Essas manifestações, elas sempre ocorreram no Brasil, maior e menor escala, porém, ela é fruto da nossa tradição histórica que vem desde a nossa colonização. A nossa colonização foi pautada em ordenações de reis que estavam atuando em Portugal na época, e as ordenações manuelinas e filipinas vigeram no Brasil por mais de 300 anos. 300 anos, numa história de 500 anos de Brasil, ela marcou profundamente a nossa cultura. Agora, vamos observar que o judiciário é um órgão que foi criado dentro de um sistema de dominação do certo ou errado. A minha raça é certa, a sua é errada, meu gênero é certo, a sua é errada, a minha religião é certa, a sua é errada.
dentro desse sistema de dominação que vige no mundo há mais de 7.000 anos. Então, é uma cultura enraizada e surge, historicamente, socialmente, a necessidade de criar um órgão, tá? Principalmente depois do absolutismo, etc., de um órgão para dizer o que é certo e o que é errado. E surge um órgão que estabelece as leis e surge um órgão que vai decidir se aquelas leis estão cumpridas. Logicamente que para fazer parte desse órgão, somente aqueles que tinham cepas superiores, advindos de famílias com raízes, como se dizia, não é? É que podiam ocupar esses cargos. E, logicamente, que é dado pela ordenação filipina e as anteriores, para que os juízes usem do bom senso para saber quem deve ser punido e que pena deve ser aplicada. Se quem praticou a pena pertence à alta sociedade, tem um elevado nível social, quem praticou a pena, então vai ser uma punição menor. Se quem foi vítima da ação também é um sujeito de alta classe, então a pena a ser aplicada, aquele do povo, é de açoite, enforcamento e desterro. Desterro era o pior castigo que Portugal dava. Ele era menor apenas do que a morte. E todos os castigos de desterros, menor do que a morte, era degredo para o Brasil. Desterros temporários de 5 anos, 10 anos, era para outras colônias, mas os perpétuos e os crimes mais graves, os desterros, eram para o Brasil. Tá? Então, e aqui no Brasil, foi reproduzido o que foi previsto pelas ordenações. Muito bem, isso enraigou a nossa sociedade, onde qualquer um que tenha um cargo, por pequeno que seja, ele se sente autorizado, legitimado em dizer: você sabe o que você está falando? Eu sou autoridade, você não é ninguém. Hoje o que eu vejo é a sociedade se conscientizando de que o cidadão deve ter direitos iguais e que a lei deve ser igual para todos. Então, isso que aconteceu, eu não diria que se dirige exatamente contra o judiciário, mas sim contra um sistema não igualitário, contrariando o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, né? E a sociedade parece-me que está tomando consciência disso. E a partir do momento que ela toma consciência disso, vêm as indignações, vêm as redes sociais, vêm as manifestações, e eu acredito que seja um ponto de partida para que haja possibilidade de mudar essa situação através do diálogo. Doutor, fica uma questão interessante, né, que a gente até falava fora do ar, sobre a questão das disputas de poder, né, historicamente falando. Tanto que é muito comum se falar: você tem ou não tem poder ou para isso ou para aquilo, quando há um desconhecimento geral da sociedade que o poder de impor uma vontade sobre a sociedade não pertence às agências do Estado, e sim ao próprio Estado, que é um órgão regulador das liberdades individuais. Tema para a gente falar um programa só para falar disso, porque falar de poder de polícia, poder das agências, já houve briga aí entre Ministério Público Federal, Polícia Federal, para saber agora essa discussão toda da fake news, porque o Supremo instaurou o inquérito das fake news, não poderia ter instaurado inquérito, isso caberia ao Supremo, ou melhor, isso caberia ao Ministério Público ou à Polícia Federal, enfim. Acho que é um sinal de que falta um longo caminho para a sociedade entender essa diferença entre poder, né, e as competências dos órgãos, quando a gente entende que o poder supremo pertence, em tese, ao cidadão, é dele que emana o poder, previsto na Carta de 88, e aí o Estado como um órgão, né, máximo de aplicação, né, desse poder que deveria, em tese, emanar da própria população. Por isso, essa fala, né, cidadão não, engenheiro civil, ela está meio fora de foco, né, ou então demonstra um adoecimento social. Agora, entrando na pergunta, até que ponto a gente tem consciência, né? Como é que você avalia esse nível de maturidade da população quanto à possibilidade de
de evocar aí medidas alternativas de resolução de conflitos? França, ouvindo a sua fala e ouvindo a fala do Anderson, me ocorreu o seguinte: o Anderson disse que ele não estranha porque isso daí vem acontecendo, não é? E você, na sua fala, várias vezes usou o termo população e sociedade. Muito bem. É interessante, agora pegando aqui, puxando um pouco para o lado do Anderson. Anderson, na verdade, a contestação da legitimidade, muitas vezes, vamos dizer assim, da função do agente público no exercício da sua função, ela não é respeitada pela população, não por toda a população, obviamente, mas por parte da população. Guarda, você não pode fazer isso, você não tem poder de polícia, e o indivíduo que está falando isso, ele não tem nenhum cargo público. Então, a contestação da atuação do poder do Estado, ele passa muito pela nossa cultura também. Eu estava lembrando do período que eu fui diretor de trânsito no município de Serquilho. E é interessante porque é o seguinte: o sujeito ele era autuado na rua por estacionamento irregular, por excesso de velocidade, enfim, por qualquer infração de trânsito. Aí o que acontecia? A pessoa chegava lá na diretoria de trânsito, querendo saber quem foi o guarda que multou, por que esse guarda não foi prender ladrão enquanto ficava autuando ele, coisa e tal. Ele não se sentia envergonhado por ter sido flagrado contrariando a legislação, praticando um ato ilegal. Ele não se sentia contrariado por isso, ele se sentia revoltado por ter sido flagrado. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você coloca, e nós, enquanto sociedade, o que nós podemos fazer? Né? Resumindo o que você falou, como que nós podemos participar disso? E aí nós vemos que nós, enquanto sociedade, também precisamos nos conscientizar do que vem a ser disciplina e do que vem a ser tratamento igualitário, que todos são iguais perante a lei. Não é somente o outro que é obrigado a cumprir a lei. Eu também tenho que cumprir a lei. E o caso desse cidadão agora no litoral, que aflorou isso de uma forma bastante acentuada, eu também vejo isso como lado positivo, porque sempre que um fato impacta a sociedade, motiva a sociedade a discutir sobre o assunto, como nós estamos fazendo, e isso é uma forma de levar conhecimento, de conscientizar aqueles que ainda não se tocaram sobre a necessidade de todos nós agirmos respeitando a lei, e se não gostarmos da lei, de nós nos mobilizarmos para mudarmos a lei. Então, em princípio, é isso. E a partir dessa conscientização, nós também temos o poder de selecionar melhor os nossos candidatos e a sociedade melhorando, aqueles que saem do seio da sociedade para desenvolver cargos públicos também vão com outra mentalidade. Então, no princípio, eu vejo a necessidade de educação, conscientização, disciplina. Doutor, eu falava agora com o Anderson sobre responsabilidade, né? Responsabilidade social, que é um tema muito falado, mas que para muita gente fica no âmbito da academia, no âmbito da filosofia, não consegue enxergar muitas vezes a aplicação disso. Mas existem ferramentas de aplicação da chamada responsabilidade social, que é, digamos assim, um instrumento essencial para a cidadania. Eu, como cidadão, qual a minha responsabilidade por problemas coletivos? E como instrumentalizar essas pessoas a aplicar essa responsabilidade, né? A levar para a vida prática do dia a dia, que começa desde o momento onde eu separo o meu lixo, o meu resíduo, né? Aquele que é orgânico ou não é, um pequeno gesto em casa, o fato de não jogar resíduo ou lixo no chão das ruas, enfim, de respeitar a lei do silêncio, de saber, de ter um pouquinho de consciência quanto aos horários para realizar uma festa, as pessoas têm que trabalhar, têm que descansar, enfim. É uma série de questões que precisam mudar na ordem cultural para aplicar mecanismos. Mas existem formas da gente avançar nesse sentido. Que nós estamos na linha de raciocínio aqui, não é isso? Sim, França, existem formas, sim, múltiplas formas, diga-se de passagem, tá? Somando a fala de todos agora, o que a sociedade sente no momento, tá?
é a necessidade de pertencimento, se sentir pertencendo a uma sociedade intitulada cidadãos. Eu me sentir cidadão. E essa sensação de sentimento, ela parte do princípio de que todos devem ser tratados igualmente e respeitados igualmente. Muito bem. A partir daí, tá, a sociedade ela está criando mecanismos de resolver esses conflitos através do diálogo, porque só cada um ouvindo o que o outro tem a dizer e ouvir de uma forma que a gente chama de forma empática, ou seja, sem julgamento, procurando sentir as necessidades do outro, é que a gente vai chegar a uma situação, a uma solução melhor. Então vamos ver, por exemplo, a situação do judiciário. Porque o judiciário, ele sempre foi um órgão de acusar, de saber se o sujeito está cumprindo a lei ou não. Se ele não está cumprindo a lei, que pena ele merece. Muito bem. Hoje, o judiciário tem uma abertura que começou lá atrás, por exemplo, quando o ministro Lewandowski, ele foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, não é? Foi editado uma resolução do CNJ, se não me engano, 265, se não me falha a memória, que estabeleceu metodologias de justiça restaurativa em todo o território nacional. E isso está bastante avançado. Então, muitas situações, principalmente envolvendo adolescentes em conflito com a lei, estão sendo resolvidas através de justiça restaurativa. Também, a reforma do Código de Processo Civil estabeleceu a obrigatoriedade, antes de dar sequência ao processo, de que o juiz abra a oportunidade para que as partes tentem encontrar uma solução entre elas mesmas, que são as sessões de mediação e conciliação, não é? E aquilo que for decidido entre as partes, o juiz homologa. Também, hoje, tá, está sendo implantado paulatinamente no judiciário o chamado direito sistêmico, que é pautado em princípios de constituição familiar, né, preconizado por Bert Hellinger, que trabalha com as ordens do amor, da hierarquia, etc. Muito bem. Só que eu falei já em 3 metodologias que envolvem sentar, ouvir, conversar, buscar solução para o problema, e não só a condenação do outro, porque condenar o outro não promove conscientização da sociedade. O diálogo, procurando resolver necessidades, conscientiza a sociedade e educa para ter um comportamento social mais colaborativo. Doutor, o senhor também costuma atuar no auxílio à formação de conselhos. Eu queria esgotar esse assunto agora com a sua resposta. Está faltando para a gente ter conselhos mais atuantes, né, com um poder de deliberação mais forte, né, mais, de uma certa forma, mais efetivo nos destinos do cuidado, da gestão da coisa pública. França, bem colocada essa questão sua. A questão é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um movimento social que nasce da base, da comunidade e ganhando espaço nas instâncias governamentais. No Brasil, está acontecendo ao contrário. As instâncias do judiciário que estão trazendo a justiça restaurativa para o Brasil. E isso é uma das características da nossa sociedade, da nossa população. Nós precisamos que o governo sinalize, que o governo dê condições, que o governo invista, enquanto o governo está com problema com ele mesmo, criando conflitos ele mesmo. Certo? Daí a minha admiração, enfim, né? E pelo conceito protagonismo cidadão, aonde o protagonismo tem que sair do cidadão. E quando você fala na realização de conselhos nada mais são do que órgãos em que o cidadão pode participar.
seja através de associações, seja através de entidades, né? Então, vamos falar, por exemplo, do Conselho da Criança e do Adolescente. Metade do conselho são órgãos do governo e metade do conselho são membros da sociedade civil, representando entidades, etc. Então, através do conselho, é que a sociedade conversa com representantes do governo sobre as necessidades. Mas daí precisa ter consciência, e aí o Elton tem razão quando ele diz que para participar tem que querer. Querer quer dizer se conscientizar, e querer é saber que ele, enquanto cidadão, volto para a questão anterior, se sentir pertencendo a essa categoria de cidadão, ele, enquanto cidadão, deve também tomar iniciativa e não ficar esperando que uma regra do governo determine que ele vá participar. Entendeu? Então, a valorização dos conselhos parte pela conscientização do estado de cidadania das pessoas e da consciência da importância do conselho, que o conselho é a forma de influenciar o governo, porque os conselhos, eu estou falando dos conselhos oficiais, né? Os conselhos é a forma de membros da sociedade, entrar em contato com representantes do governo e discutir um assunto. Os conselhos, infelizmente, são esvaziados pelo governo. Existem linhas que seguem a visão socrática, né, crítica ao modelo democrático, justamente porque entendia que a democracia sem critérios para selecionar as instâncias de deliberação poderiam criar uma ditadura da maioria, né? Então, ou seja, essa é a visão de alguns pensadores que entendem, seguem a linha socrática, até apontando para a necessidade de criar instâncias mais qualificadas, para que esse poder da sociedade civil tenha mais qualidade de aplicação. E aí vai uma questão: como é que a gente está hoje, na sua visão, em termos de instrumentos para aplicar isso? Eu pergunto por quê. Você se licenciou agora da Comissão de Segurança Pública, atua numa outra comissão, se não me engano, que atua na fiscalização de serviços públicos, acompanha, é membro de uma outra comissão de direito internacional, ou seja, então você é um advogado bastante atuante nas comissões que atuam fiscalizando toda essa estrutura, né, de sociedade. A própria OAB é um órgão importante que, apesar de existir para cuidar da estrutura da atividade de advocacia, ela acaba se relacionando com várias outras demandas sociais. Como é que nós estamos com um instrumento hoje para qualificar essa atuação, considerando até essa fala que eu fiz agora a respeito da crítica de Sócrates sobre a democracia, ou seja, que ela pode se tornar uma ditadura da maioria? Olha, França, vou te dizer uma coisa. Eu participo de vários conselhos, né? Um deles foi eleito, que é o Conselho Municipal dos Usuários de Serviços Públicos Municipais, né? E aí você percebe que você entra no conselho sempre com a ideia, como o doutor falou, de ajudar, de trazer novidades. Então, metade do conselho é do município, metade é da sociedade civil. E eu faço parte da sociedade civil. E a sociedade civil não participa de nada. Todo conselho que você faz parte, põe em discussão algum assunto, é só o conselho e ninguém vem participar, ninguém vem trazer ideias, ninguém vem discutir alguma coisa. Eles esperam a resposta e em casa, tá bom, você vai na Câmara Municipal, é a mesma coisa. Você vê os vereadores trabalhando e ninguém participa, ninguém vai lá discutir ou reivindicar suas ideias. A OAB é a mesma coisa, a gente faz vários trabalhos, né, na área de segurança pública, buscando soluções e ouvindo a população. Você traz palestrantes na OAB, se você vê o auditório nosso lá de 250 pessoas, parece 10. Então, eu acho que falta um interesse da população na questão de participar de atos como de palestras, de conselhos municipais, que existem vários, da cidadania, de raça, tem que participar. E você não vê a população participando, e sim a população cobrando apenas. Cobrando sem ter conteúdo para falar, não, eu estive presente lá, eu fui lá naquele conselho, participei. E isso é uma dificuldade que nós temos dentro das comissões, né? A população não participa. Até mesmo advogados é difícil participarem, né? Você faz uma palestra lá, poucos advogados vão, né? A população em geral não aparece.
Eu acho que esse tipo de relacionamento entre conselhos, comunidade, conselhos e cidadãos deve ser mais intensa e isso é importante para o protagonismo do cidadão, porque isso faz com que assuntos importantes sejam debatidos naquela área, naquele assunto, naquele conselho, e isso, é como o doutor Osmar falou, não adianta a gente criar mecanismos para buscar soluções se a população não participar efetivamente disso. Nesse sentido, a gente fica naquela roda da história do biscoito, né? O biscoito é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Então a população não participa porque não foi educada ou não é educada porque não participa? Não é estimulado em muitos dos assuntos a participar. Qual o governante que deseja ter um Conselho Municipal de Saúde deliberativo? As brigas que nós vemos por conta... Mas os governantes não são eleitos pela população que não cobra essa política pública? Infelizmente, por toda a podridão na nossa política nacional, França, eu percebo que os cidadãos mais bem informados tendem a se afastar mais da política e aquela classe menos favorecida que depende mais do poder público acaba sendo cooptada, até comprada. É um termo pesado, até comprado por uma parte política, né, uma parte dos políticos que não tem interesse em que haja a transparência, a publicidade, a correção nas ações públicas. Então, o bom se afasta, né? Já dizia Platão, né, que o castigo dos bons que não participam da política é ser governado pelos maus políticos. Né? Os bons ou as pessoas formadoras de opinião, mais preparadas, se afastam da política e fica mais fácil aí do mal político, seja ele do legislativo ou executivo, comprar ao invés de informar. É um círculo vicioso que a gente ainda tem que atuar muito através da educação. Eu bato sempre na tecla de que, se não for através da educação, a população não vai se conscientizar a participar, não vai se conscientizar a cobrar e vai continuar achando que aquele favor, voltamos à carteirada, aquela carteirada dada pelo político ou pela pessoa influente é um favor que lhe garantia um direito e não um direito que já deveria ter sido colocado à disposição. Doutor Osmar, como nós estamos em termos de tecnologia? Quando eu falo tecnologia, não estou falando só em aparelho, nem em solução, em aplicativo, mas em instrumentos, de uma forma geral, conhecimento, para levar tudo isso aqui à prática. Bom, tecnologia é fundamental e aqueles que são arredios à tecnologia têm que saber agora se adequar, e essa crise sanitária agora veio provar a importância da tecnologia. Eu não consigo imaginar um gestor público ou um gestor de organizações empresariais atuando sem auxílio da tecnologia. E a tecnologia, ela tem pontos positivos, como tudo na vida, nada é só positivo, e tem pontos negativos. A tecnologia de comunicação, ela possibilita que pessoas de lugares mais distantes desse país tenham acesso à informação, tenham acesso ao conhecimento, tenham condições dele pesquisar, mas também a tecnologia leva a desinformação, desunião, desagregação, exclusão e preconceito. Ao mesmo tempo que, através da tecnologia, há a possibilidade de você disseminar, e há manifestações concretas sobre isso, sobre solidariedade, sobre união, sobre empatia. Então, a tecnologia ela é fundamental, mas vai depender muito do uso. E o uso vai passar pela conscientização do cidadão. E voltamos para o biscoito. Doutor, acho que vai ser a sua última participação. Eu queria só que, nas suas últimas considerações agora, o senhor pudesse falar um pouquinho ainda sobre a questão das necessidades, né? O conflito, muitas vezes, ele nasce e até se desenvolve por necessidades não atendidas. E essas necessidades vão variar conforme a comunidade, conforme a realidade de cada local. E é por isso que esse assunto está sendo discutido no painel de governança local. O que me agrada e o que, de certa forma, me fascina nesse modelo, do modelo restaurativo, é justamente onde as pessoas são preparadas para olhar e suprir necessidades locais. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, por favor, de como a técnica do modelo restaurativo consegue auxiliar a população a atender necessidades locais para diminuir a tensão social e aí, por consequência, prevenir conflito.
Na verdade é o seguinte, a dificuldade da população, e isso daí é em todo o mundo, é identificar qual é a sua real necessidade. Por quê? Porque nós ficamos presos aos nossos sentimentos. Sentimento não é necessidade. Sentimento ele é uma resposta. Sentimento, para a gente entender, ele funciona como uma sirene, como um alarme. Quando você está com raiva, é um alarme que está tocando dentro de você de que você está sentindo necessidade de alguma coisa. Não é o que as pessoas fizeram para você que te deixou com raiva. É o que está causando raiva em você. O que necessidade? De respeito, de tolerância, de acolhimento, de amor, sei lá, é a sua necessidade. Ótimo. Protagonismo cidadão, ele é um fórum, na minha maneira de ver, que possibilita as pessoas, a partir dos sentimentos de necessidades que elas têm, identificar a necessidade. Não só o sentimento de insegurança, o sentimento de não pertencimento, o sentimento de desrespeito, identificando a necessidade onde foi, dentro da coletividade, dos conselhos, das organizações, associações, palestras, há como a pessoa identificar necessidades, identificando necessidade corretamente, você sabe formular um pedido objetivo. Olha, nós estamos nos reunindo para trabalhar em cima desta situação. E as alternativas que nós oferecemos para a sociedade, para o governo atender nossas necessidades, são estas. Então, daí a importância de nós sabermos diferenciar aquilo que vemos de sentimento e de necessidade. Aquilo que vemos é um gatilho que dispara um sentimento. Esse sentimento é fruto de uma necessidade. Que necessidade é esta? Essa necessidade é tal. Ótimo, então identificamos a necessidade e vamos trabalhar para elaborar estratégias para atendermos essa necessidade. Em síntese, é isso, França. E assim nós terminamos mais um programa Protagonismo Regional, que falou hoje sobre como a sociedade pode ajudar a prevenir ou a solucionar conflitos. Um tema muito rico e a gente não esgotou aí nem 1% do que poderia ser falado. A você, nosso muito obrigado pela participação e até a próxima semana.